Olá, sejam bem-vindos ao Emerging Cast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Pedro Lima. Eu sou a Malu Endringer e hoje a gente tá aqui com a doutora Carol. Ela fez faculdade de Medicina de Campus, Pediatria pelo INSG, é titulada pela Abramed em Emergência Pediátrica. Atualmente ela é médica do SAMU, faz rotina da Sala Vermelha do IMABA e é intensivista. E ela é preceptora também do internato e da residência de pediatria da UVV. E dorme que hora, né? Carol, obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter você com a gente aqui. Você foi muito recomendada, as meninas são apaixonadas em você. Sem dúvida nenhuma. Cara, o espaço é seu e a gente quer absorver o máximo que a gente puder, né, Malu? Sim. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito prevalente, né? Eu que tô rodando no internato agora de pediatria, já vi vários casos, que é a bronquiolite viral aguda. Isso aí. Então, gente, a bronquiolite não tá dando espaço pra gente respirar esse ano, principalmente. A gente tava até comentando aqui, né, que depois da pandemia da Covid, a sazonalidade mudou. A sazonalidade da bronquiolite, ela é normalmente quando o clima tá mais úmido e as temperaturas um pouco mais amenas, né? E aqui no Sudeste, a gente começava, né, em março. Quando chegava em junho, julho, a gente já começou a decair. Esse ano, março, nós passamos com a Sala Vermelha praticamente zerada, atípico. Quando foi abril, explodiu um pool de casos respiratórios, assim, de uma forma absurda. E a gente que trabalha no SUS é muito complicado em relação a vagas, né? Era literalmente beliche, um em cima do outro, porque não tinha mais o que fazer. E isso é questão de saúde pública. Né? A gente já vai falar de vacina depois, com prevenção e tudo mais. Isso é questão de saúde pública. Uhum. E quando a gente se deparou com a bronquiolite no início do ano, a gente via muito a coleta, com a nossa coleta de painel viral, que a gente consegue fazer isso pelo LACEN, muitos casos positivos para sincicial respiratório, que querendo ou não, é o principal vírus. Quando a gente fala de bronquiolite, se a gente não lembrar do sincicial, tem alguma coisa errada. Tem literatura que fala que eles fazem, né, são responsáveis por 60% dos casos, 70% até 80% dos casos, né? E o segundo da lista que vem como mais importante é o rinovírus. E aí, o que a gente tá vendo agora é que no início do ano, quem tinha que pegar bronquiolite com sincicial pegou, e agora tá rodando o rinovírus. Uhum. E essas crianças, elas não pegam um recém-nascido, não pega bronquiolite de um outro recém-nascido. Ele pega de um adulto. De uma criança maior, que normalmente é o irmão. A história clássica. A irmã de 5 anos foi pra creche e aí voltou gripada, deu uma semana depois, tá lá o neném no hospital. Uhum. E é mais ou menos o que a gente tem observado, né? E antes de falar das crianças, a gente precisa falar primeiro de quem cuida delas. E aí, sem dúvida nenhuma, entra, com certeza, nesse cenário, a DocStage, que é a nossa contabilidade médica, que realmente está com a gente desde o início. É a patrocinadora Márcia do Emerging Cash. E aí ajuda muito o médico em toda essa parte de contabilidade, de ajuste financeiro, toda essa parte de jornada do médico mesmo, entrar no mercado de trabalho. Vou entrar na PJ, vou entrar na CLT. Pensa no DocStage, que vai ser sem dúvida nenhuma um ajuste, uma ajuda top no início da carreira. E vai dar um plantão, cara. Imagina a bronquiolite para quem acabou de formar. Carol, bizarro, né? Complicado. Pesadíssimo, né? Cara, pelo menos tem a CalcMed na mão, né? Então é um excelente aplicativo para ajudar bastante aí com as medicações, etc. Antes de ficar ligando pros colegas, né? Pediatra, Carol, pelo amor de Deus, o que deve ter de aluno te ligando, Carol? Liga, tá? Liga, dizer, Jesus Cristo e tal. Pode se preparar. Mas antes disso, pega lá o CalcMed, o aplicativo, entra lá direitinho, entra no aplicativo, coloca lá todas as necessidades que você tem em relação à dose de medicação, todo ajuste de injeção mecânica, o que você tiver de necessidade tem lá. Então tem onde cupom Emerging Cash, coloca pra você não perder essa ideia. E outra coisa importante é, cara, se quer se formar bem num bom pediatra, tem que fazer residência médica, né, cara? Não adianta. Pelo amor de Deus, né? É o básico hoje em dia. Então, precisou de fazer uma baita residência, precisa de uma baita escola do seu lado. Aí a Médio faz muito sentido. A Médio é a nossa empresa carro-chefe de, assim, do que pode oferecer pro nosso parceiro, do nosso colega médico que está se formando, que quer realmente fazer uma boa residência. Faça a Médio e entra na Médio. Cara, é um brutal. Cara, Malu, fala aí. E a gente tem do suporte de material, fala aí, Malu. Tem Não, igual? muito bom. Muito sensacional, bom. pessoal. Ajuda, tem IA pra te ajudar com as questões, é fora do comum. Então tem cupom de desconto. Emerging Cash. Coloca lá, cara, tá? Garantir seu ano pra você passar na residência, sorriso gigantesco e atender bronquiolite com qualidade, né, Carol? Por favor, pelo amor de Deus. O que a gente mais vê hoje, como eu trabalho no hospital terciário, são muitos pacientes encaminhados de PA
principalmente atendidos por médicos recém-formados. E o pior, né, Carol? Porque assim, é a expectativa que vai vir bom pra você, né? Quando chega, né? Com toda certeza. Você nunca espera uma boa condução do caso, fala aí. Não. E eu sempre falo com os alunos que estão lá, com os residentes que estão lá. Gente, se for para aprender alguma coisa com esse caso, aprenda o que não fazer. Nossa. Mais o que não fazer do que o que fazer. O que fazer a gente resolve aqui, tá? Porque assim, mas olhando pelo outro lado, trabalhando no SAMU, na outra ponta, porque eu trabalho nas duas pontas. Eu sou quem leva pro hospital terciário e eu também estou do lado de quem recebe o paciente. A pessoa que recebe o paciente dela, imagina. Nossa, cara, Graças a Deus. Senhor. Vem, neném, né? Só vem. Nossa, cara, é outro patamar, né? E aí, assim, não tem como também eu culpar 100% a pessoa que está lá do outro lado atendendo. Por quê? Imagina só você numa UPA com 100 fichas para atender, em 5 médicos. Você vai conseguir dar atenção para aquele paciente? Você tem que ser muito safo para identificar sinais de gravidade rápido, agir rápido. E aí vem a cobrança do gestor, que você tem que atender tantos por minuto, tantos por hora e não sei o quê. E aí acaba se passando muita coisa. Porque, infelizmente, nosso sistema de saúde, apesar de eu amar o SUS, muita coisa deveria ser resolvida na unidade de saúde, não é resolvida. E aí vai pro PA e acaba caindo a bomba no nosso colo no hospital terciário. E aí quando os bronquiolites chegam pra gente, já chegam num estágio que, assim, que infelizmente a gente tem que tomar condutas que às vezes a gente não gostaria. Como, por exemplo, proceder intubação orotraqueal. Né? A bronquiolite é uma doença inflamatória, né, viral. E aí a gente pode olhar de acordo, tem várias referências. A SBP, no livro de 2025, fala que é uma infecção causada por um vírus, que pode ser sincicial, rinovírus, bocavírus, metapneumovírus, influenza, covid. Tudo isso pode causar, né, a bronquiolite. Principalmente que acomete crianças menores de 12 meses de idade. Tem referência que fala 2 anos, tem referência que fala 18 meses. Isso é muito variável. Gravidade, Carol. Pô, quanto mais jovem, quanto mais lactente jovem, pior. Recém-nascido, então, pesado, é quase que a totalidade. E a gente até brinca fala até com os internos assim. Quando o paciente se infecta pela bronquiolite, vou dar o exemplo do sincicial, que é o mais comum. Ele primeiro vai nasofaringe. Em alguns casos, fica só ali, é um bebê que vai ficar gripado, resfriado, com tosse, coriza e tudo mais, e vai passar. Alguns bebês não passam. Do 3º ao 5º dia, isso pode evoluir para o trato respiratório inferior. E aí que eles vão apresentar gemência, taquipneia, dispneia, batimento de aleta nasal, sibilância, né? Sibilância pode estar presente ou não na bronquiolite. Não é um sinal patognomônico. E é o que eu falo muito com os alunos. Sibilância não é asma. Sibilância não é só bronquiolite. Pode ser um monte de coisa, tá? A gente sempre tem que fazer o diagnóstico diferencial. E a idade da criança vai ser fundamental pra gente fazer esse diagnóstico também. Um recém-nascido de 15 dias não tem nem idade para ter diagnóstico de asma. Então, se ele tá sibilando, é muito provável que aquilo seja um quadro de bronquiolite, até que se prove o contrário. Né? Perfeito. E você consegue ver hoje, assim, Carol, pela sua experiência clínica, um padrão das mães que, assim, por exemplo, se tem um sedentarismo ou algum padrão de história genética que aumente a chance? Porque, assim, tem aumentado muito a bronquiolite. Mas por quê? O que a gente tem feito de errado que nossas crianças não tenham mais bronquiolite? Então, a falta de tratamento materno, a ausência dele. E o que é interessante, quando eu fui reler algumas coisas pra estar aqui no podcast, não é uma doença de país pobre. É uma doença de todos os países. Inclusive, os guidelines que a gente se baseia são todos da Europa, Austrália e Estados Unidos. Ou seja, não é doença, não é tipo dengue, essas coisas assim que é de país subdesenvolvido. Não, isso é de país de gente rica também. E tem todas as questões. Hoje, nós temos mais bebês prematuros do que há 20 anos atrás. A prematuridade é um fator de risco. Bebês que nascem baixo peso, exposição intraútero a tabaco, cigarro, enfim, qualquer dessas coisas. Mas o que me chama mais atenção no SUS é que, pela falta de condição financeira da família, eles têm muitos filhos. Todos os filhos fazem uma escadinha de pessoas que estão gripadas. Sempre tem alguém que fuma na família. Nossa. E aí, são condições precárias, que não tem casas que não são arejadas. E aí,
tem a outra grande questão que eu canso de falar, não faço consultório, mas eu canso de falar para as minhas amigas conhecidas que estão grávidas e que estão para ter neném. Não é para passear com recém-nascido. Número 1, não é para passear com recém-nascido. Número 2, não é para passear com recém-nascido. Até que idade? Olha… Até os 18 anos? Assim, eu não vou falar que não é pra… Assim, se você for sair pra pegar um solzinho na esquina, você e o bebê, ok. Ali na varanda? Agora, a aglomeração, o ideal seria até uns 6 meses. 3 a 6 meses aí. Porque aí você já cobriu pelo menos a primeira dose da vacina da influenza. Entendeu? Boa. Então… E aí, vou falar da vacinação depois de uma forma geral, mas a gente tem visto muitos bebês que são levados para a igreja para ser apresentados, que as mães levam no shopping, que os parentes vão visitar, sem máscara, não passam álcool na mão. E aí, quando tem, por exemplo, tem um sensicial respiratório aqui no meu copo agora, ele vai durar 24 horas. Por isso que é importante quem vai examinar, nós médicos, higienizar o estetoscópio. Entendeu? É uma doença de que a transmissão é por gotícula, principalmente, né? Ou a criança tem contato direto, inocula na nasofaringe, ou ele auto-inocula, vem na mãozinha, pum, bota no nariz. E normalmente é um adulto, sempre a história que tem um adulto em casa, ou uma criança mais velha que tem sintoma respiratório e que passa para aquele bebê. Menores de 3 meses, principalmente os recém-nascidos, são os que evoluem com maior gravidade. Os prematuros, os que têm cardiopatia congênita, os que têm síndrome de malformação, até o síndrome de Down, todos eles têm um prognóstico pior. Nossa. E você vê Sara por bronquiolite? Esse ano até que a gente não pegou muito, mas pode evoluir. Caramba, pode evoluir. Pesado, hein, cara? Principalmente, assim, nessas crianças que eu tô falando que já tem comorbidades. Entendeu? Não é uma criança que é lisa, que vem pra mim sem nenhuma HPP prévia, né? É uma criança que já vem com comorbidades. E aí, acontece eu posso ter co-infecção bacteriana com o vírus. E às vezes, quando eu tenho uma co-infecção, por exemplo, de um Marsa, um estáfilo Marsa, junto com uma influenza, por exemplo, essa combinação é péssima. Entendeu? O paciente evolui muito mal. Muito mal. Acho que uma das coisas mais importantes, cara, pra gente falar aqui, acho que um passo, né, que quem tá ouvindo quer mais saber, hipótese diagnóstica, né? Porque, assim, o que é o que na criança, né? Porque ela não fala, primeira coisa. E segunda coisa é que muitas vezes a ausculta é muito difícil por causa do choro. A gente não sabe muitas vezes quando cursa uma febre, se é ataque pinéia da febre. É uma loucura essas crianças, né? Então, assim, coqueluche, se faz sentido a gente pensar em coqueluche ou não. Se a diagnóstica é mais com uma rinite, sei lá, assim, uma asma não, mas, por exemplo, um gasto de um quadro inflamatório mais importante de uma alergia. O que você considera pra gente, assim, a gente pensar em hipóteses e pensar também em bronquiolite? Inicialmente, um resfriado comum. Entendeu? Você pode ter uma febre baixa, ali abaixo de 39, que acima de 39 a gente vai começar a pensar que o paciente está toxemiado por algum motivo. Pode ser que não, mas pode ser que seja bacteriano, entendeu? É uma coriza, é um espirro, é uma tosse. E foi o que eu falei. Às vezes para só ali e às vezes isso acaba evoluindo. E quando evolui, o que eu percebo que as mães chegam se queixando no hospital, falam: nossa, doutora, eu botei ele pra mamar, mas ele cansou. Ele ficou cansado. Ele ficou com o peitinho assim, né? E parece que ele tá com um gatinho no peito. Parece que ele tá chiando. E elas falam também que alguns deles acabam tendo episódio de engasgo com cianose quando mama por conta do desconforto respiratório. Entendeu? Ou levam porque tá roxo. Já, entendeu? Então… E quando a gente chega pra examinar, né? Tô falando agora da parte médica. A ausculta é complicado realmente, porque tem bebê que chora muito e a gente não consegue. O nosso ouvido já é bem mais treinado do que os dos alunos, então a gente até acaba pegando uma luvinha, coloca na boquinha deles para eles poderem fazer a sucção nutritiva com o dedo na luva, que acaba acalmando um pouco, trazendo um pouco de conforto para eles. Porque isso entra dentro do processo analgésico para o bebê, a sucção não nutritiva, ele se sente confortável, a gente consegue examinar. Na ausculta, eu tenho muita coisa. Os alunos auscultam: doutora, é isso mesmo que eu escutei? Pode ter ronco de transmissão, pode ter crepitação, pode ter sibilos,
Porque o sincicial, quando acomete a via aérea inferior, ele pode não ficar só no bronquíolo terminal. Ele pode preencher o alvéolo e fazer uma pneumonia viral. Uhum. E aí eu até faço a clássica pergunta: qual é o principal agente causador de pneumonia na faixa etária pediátrica? Eu nem falo em adulto não, porque eu não faço ideia. Vírus. O sincicial pode causar pneumonia viral. Você vai usar antibiótico? Não. A priori, não. Pode ser que ele, futuramente, durante a internação, ele acabe evoluindo com infecção bacteriana. Mas a priori, não. Então, o exame físico dele Coragem. vai ser... Oi? Coragem. Quanto mais Você tempo... vê mas no raio-x você consegue ver alguma coisa de consolidação? Alguma coisa? Não, Então, você vai aí ver. vem a grande pergunta. Fazer ou não o raio-x? Depende, em primeiro lugar, depende de como a criança tá. Corre muito com derrame pleural, é muito pouco provável, né? Não tem muito empírico Não tem, disso. Não tem porque não tem pulso, realmente é viral, né? Normalmente é viral. E aí, a grande questão. Onde você está? Você tá no hospital que você tem condições de fazer? Você tá no interiorzão aí que seu raio-x quebrou? Você está num hospital terciário, uma sala vermelha ou um PS? Qual é o estado geral da criança? O raio-x não é para diagnóstico da doença. Não é pelo raio-x que eu vou falar que é bronquiolite ou não. Mas eu, que sou plantonista da sala vermelha, sempre solicito para identificar complicações. Uhum. A telectasia é a principal delas. Comum. Entendeu? Muito comum. Muito. E é por isso, normalmente, que eles cansam. Porque eles fazem como se fosse plugs de secreção ali nos brônquios terminais, fazem a telectasia, fecha. Normalmente, a topografia é ápice de hemitórax estreito. E aí, é um bebê que chegou de madrugada, a história clássica, chegou de madrugada, aí ele foi evoluindo mal, foi piorando, e no meio da tarde, ele tem um raio-x de entrada, que era normal, e no meio da tarde ele vai acabar parando na sala vermelha porque tá cansado. Aí eu falo com os meus residentes, pede um raio-x. Ai, mas ele já fez hoje. Eu falei, pede um raio-x, que você vai ver. Pede um raio-x, tá lá a telectasia, entendeu? E é importante pra gente saber se tem ou não. Pelo aprisionamento aéreo, é incomum, mas pode acontecer pneumotórax também. Então tem que estar ligada nessas complicações. Então o raio-x seria pra complicação, não pro diagnóstico. Eu tive filho de amigo que teve que fazer lobectomia e tudo, cara. Meu Deus. Por causa da bronquiolite. Foi crítico, é doideira, né, cara? A gente nunca espera, né? A gente nunca imagina que pode acontecer. É o que você falou, assim, não interessa qual é a população, né? É um vírus que está crescendo e a sazonalidade está toda alterada. E a gente, assim, o arsenal terapêutico não mudou muita coisa, mudou? Todo ano, praticamente todo ano, eles lançam algum guideline novo. O mais novo, né, que eu pude ter acesso, mas que é baseado em praticamente todos eles, é um italiano de 2022. Que ele vai linkando, né? Dieta, faz anosalbutamol, corticoide e tudo Sei, mais, é polêmico, né? do salbutamol. Isso é polêmico. E aí, assim, vamos supor que a gente atendeu aqui um bebezinho de 15 dias de vida, né? Ele chegou pra gente, já somos plantonistas da sala vermelha nós três, tá? Vamos só fazer uma exposição aqui pra gente fazer como se fosse um exemplo de uma prescrição de um paciente que chega pra nós. 15 dias de vida, ele satura 100%, mas é um bebê que tem 80 de frequência respiratória, para a idade dele normal seria até 60. Ele tem batimento de aleta nasal, ele tem tiragem subcostal, tiragem de fúrcula, a gente vai auscultar ele. Tem sibilos na ausculta, tem crepitações e ele tá gemente. Qual a conduta que a gente tem com esse paciente? Primeiro, todo paciente que se move, no caso ele não anda, mas ele mexe, ele está vivo, merece monitorização, oximetria de pulso e nem sempre lá a gente acaba pegando o acesso venoso porque às vezes irrita muito o bebê e me atrapalha depois. E ele acaba, quanto mais ele chora, mais ele cansa. E pior pra ele e pior pra gente da equipe. Então o acesso aí, quanto mais tempo de medicina eu tenho, mais cautelosa eu fico com certas coisas, né? Não é que é uma coisa obrigatória. Beleza. Esse bebê satura 100% por enquanto. A capacidade pulmonar de uma criança, ela é muito menor do que a de um adulto. O tempo de apneia de uma criança, por exemplo, se a gente for fazer uma sequência rápida, é muito inferior à de um adulto. Uhum. Muitos minutos inferior. Então a gente tem que tomar cuidado, que ele está saturando 100% agora. Mas ele já tem sinais ali de que ele vai evoluir para uma insuficiência respiratória. Então o que eu vou fazer, né? O que você fala pra gente primeiro, Carol? Quais são os sinais? O que eu tenho que olhar pra dizer, cara, tá indo errado isso aqui?
essa é uma pergunta muito boa, que eu falo muito sobre isso quando eu dou curso do Paulus. Que as pessoas, elas focam muito em um sinal vital, que é a saturação de oxigênio. O paciente pode estar saturando 100% e estar em insuficiência respiratória. Cansaço, desconforto respiratório nem sempre vai estar correlacionado a um grau de saturimetria. Às vezes o paciente satura, o asmático, por crianças mais velhas, satura 85% e não tem um desconforto que esse bebê de 15 dias tem saturando 100%. Então, nesse momento, nosso bebê, ele precisa de oxigênio ou ele precisa de pressão? Pressão que eu digo, VNI. Precisa de prevenir. Porque o problema dele é o desconforto. Tanto é que os bebês que chegam para nós, quando a gente coloca eles na VNI, a FO2 que eu ajusto, 21%. Uhum. Eles precisam de... Aí que a gente vai, né? Ele chega na emergência... Pressão positiva. Pressão positiva. Ele chega pra gente na emergência, a gente vai solicitar o raio-x, tudo mais, tal. E aí, a maioria das vezes, vai ter uma atelectasia ali. E mesmo que não tenha, pode ter microatelectasias que você não está vendo. Entendeu? E aí esse paciente precisa de pressão positiva. E não é um paciente que eu vou entubar logo de cara. Para eu falar que eu vou entubar uma bronquiolite, ele tem que falhar com todas as opções anteriores, ou ele tem que chegar pra gente já assim, já em pré-PCR, né? Que acontece. Eu já fui, inclusive, no SAMU, num óbito, num PCR de um bebê em casa, em domicílio, que ele tinha tido alta por um quadro respiratório. A mãe disse que ele foi ficando molinho, roxinho, parou e morreu. Nossa. É mesmo. Então, quando acontece isso, a gente já parte direto pra intubação. Uhum. Aí, nesse caso desse nosso bebê fictício aqui, né, que colocamos a sala vermelha, monitorizamos, solicitamos o raio-x e tudo mais. Lá no guideline vai estar escrito assim: não é para fazer fisioterapia respiratória. Não sei se vocês já leram isso. Em todos os guidelines falam isso. Só que o livro da SBP, eu achei engraçado que eles colocaram assim: a título de ciência, os artigos dizem que não é para fazer. Mas a gente sabe que um bom fisioterapeuta na bronquiolite é o que faz a diferença. É o que faz você não entubar o bebê, é o que faz o bebê não parar. Porque eles fazem muito acúmulo de secreção. E secreção posterior, que não é o que você tira na lavagem nasal em casa. É o que você consegue tirar só com sonda de aspiração. Sai rolha no nariz do bebê. Sério? E o bebê é respirador nasal, praticamente, né? Quase 100% nasal. Então, se eu obstruo o nariz, não entra ar. Foi-se. E aí, quando a gente vai escutar, entrada de ar reduzida difusamente. Nossa, mas será que é porque ele tá com aquele tórax silencioso da asma? Não necessariamente. Porque não Catarro. é... Catarro. Caraca, Catarro. que doideira. Carol, e sobre a questão da dieta? Você sondaria esse bebê pra ele não cansar? Esse nosso bebê, sim. Aham. Porque quando eu fiz residência, toda bronquiolite cansada que a gente pegava era igual a dieta zero, hidratação venosa basal. A criança, gente, pensa você com fome. Horas. Você não vai ficar irritada? O bebê também vai ficar irritado. Entendeu? Então, se ele tem um desconforto que ele não consegue mamar peito ou mamadeira, a gente passa uma sonda nasogástrica ou orogástrica e fornece o leite da mãe pela sonda para que ele possa se sentir alimentado. Uhum. E é engraçado que eles começam a chorar todos em conjunto quando vai dando 3 horas da dieta anterior. É mesmo? Uhum. Porque eles sentem essa falta. Claro que eu vou deixar um aporte hídrico um pouco menor, né? Do que a gente deixaria se fosse um bebê que mamasse de livre demanda, entendeu? Mas a gente faz dieta, não é contraindicação. Seria contraindicação um paciente que eu acho que eu vou entubar por algum motivo, ou um paciente chocado, instabilidade hemodinâmica, mas praticamente em todos a gente acaba introduzindo a dieta. Para colocar ali na VNI, dependendo da idade, recém-nascido aceita muito bem e fica muito tranquilo. A gente tem que abrir mão de uma sedação. Aí vem a grande questão: o que eu faço para um bebê de sedação? É o nosso famoso Precedex, que é a dexmedetomidina. Uhum. Que é um agonista alfa-2, que age principalmente no sistema nervoso central, que em baixas doses faz
Analgosedação, faz analgesia e sedação de uma forma que mantém o drive respiratório do bebê e ele consegue ficar tranquilo, permitindo com que a interface da VNI, que é a pronga nasal, consiga enviar a pressão que ele necessita e ajudar ele a respirar melhor, para ele não ficar lutando contra aquilo ali. Entendeu? Carol, e KNAF ou CPAP? Depende de como o bebê tá. Se é um bebê que ele tá ali dentro, no limite, assim, né? Vamos supor que não é esse bebê tão cansado que eu dei o exemplo. É um bebê que tá menos cansado. A gente pode utilizar o KNAF. O KNAF é o catéter nasal de alto fluxo que a gente não tem disponível aqui nem nos hospitais particulares aqui da Grande Vitória, infelizmente. Você começa a fazer Catéter nasal, com o neném com tudo entupido, não adianta muita coisa, não. Como é que tá? Só que o catéter nasal de alto fluxo, você vai oferecer um fluxo umidificado, aquecido, e pelo fluxo mais alto de O2, você Ele vai dá acabar fazendo uma pressãozinha. mobilização de catarro ali também. E você vai acabar funcionando como se fosse uma PEP, uma PIP, entendeu? Bacana. São para aqueles bebês que não é o que eu vou dar alta, é aquele que tá ali no meio termo, mas não é o grave o suficiente ainda para ir para a VNI, entendeu? Entendi. Seria um intermediário, digamos assim, entre o catéter normal, o catéter nasal normal e a VNI. Seria o catéter nasal de alto fluxo. A gente começaria com 2 litros por quilo, mais ou menos. Pergunta de pai aqui agora. Eu consigo puxar esse catarro em casa com... Não consegue. Só se você tiver um aspirador. Vai ter que fazer. Só se você tiver um aspirador. Porque às vezes o catarro fica na faringe posterior. E aí, o catarro bem posterior, que só sonda passando dentro do nariz, Não que tá vai pra na nuca do conseguir. moleque. Sacanagem. Exatamente. Pedrada, hein? E eu achei interessante também que é grau de recomendação A você acalentar o bebê, né? Então, geralmente, lá nas UTIPs da vida, a gente vê que o bebê sempre tenta ficar no colo da mãe. Ou a gente faz aquele embrulhadinho de bebê, que a gente, digamos assim, né? A gente pega a mantinha dele, e é porque o bebê, ele tem uma questão de autorregulação quando ele tá nessa posição. Eu sei fazer, tá? Ele remete à posição intraútero dele e ele acaba ficando um pouco mais tranquilo, né? E às vezes, quando tá chorando demais, eu tiro a monitorização inteira e falo, mãe, pega. Mesmo na VNI, eu falo, pega no colo. Pega no colo, deixa no seu Cheiro colo. da mãe, Sente colo seu da cheiro. mãe. O menino dorme, entendeu? Óbvio. Então, assim, e muitos desses bebês, o Precedex, por exemplo, você só faz venoso, né? Não tem como você fazer ele com outra via de administração. Que seja tão eficaz. Nos bebês que a gente não pega acesso, porque é um bebê que eu sei que vai cansar por conta disso, a gente acaba abrindo mão, por exemplo, de um lorazepam interal. Fazendo pela sonda, entendeu? Para bebês um pouquinho maiores, né? Porque a gente tem que sempre evitar benzodiazepínico no período neonatal. A partir de quanto? Os 6 meses? Ah, não, mais do que isso. Passou do período neonatal, 2 meses, 3 meses, a gente já usa. Lorazepam. E clonidina também é um adjunto disso. Quando o paciente está sem acesso, a gente faz uma dose de clonidina de 3 microgramas por quilo, de 8 em 8 horas, que acaba ajudando, fazendo uma analgosedação ali também. Que ele é o mesmo princípio farmacológico da dexmedetomidina, só que de menos intenso, de forma interal. Então, assim, cada vez mais a gente tem invadido menos os nossos bebês, entendeu? E tá, chegou meu bebezinho lá, tá mais confortável. A primeira ideia é salbutamol, tentar fazer bronquiolisador. Ou não? Depende. E aí que vem a polêmica. polêmica do salbutamol. Todos os guidelines americano, canadense, europeu, da Itália, falam que não é pra fazer de forma nenhuma. Porque se a gente pensar, o salbutamol, ele vai atuar fazendo broncodilatação. Então, se para eu fazer broncodilatação, eu tenho que ter uma broncoconstrição, né? Broncoespasmo, digamos assim. Quando eu falo broncoespasmo, qual doença vem na sua cabeça? Asma. Asma, com certeza. No asmático, vai resolver super. A fisiopatologia da bronquiolite é broncoespasmo? Ou é acúmulo de debris celulares, inflamação em bronquilo terminal? Inflamação. Entendeu? E aí... Vocês fazem? Faço. É isso que eu ia falar. Alguns bebês, o que a gente tem observado cada vez mais, e tem um artigo chileno que fala sobre isso. Porque inflamação, querendo ou não, vai fazer um pouco de broncoconstricção, Em ou não? alguns fazem, em outros não. Alguns bebês respondem, outros bebês não respondem. Esse artigo chileno, né, que foi lançado no ano passado, foi até uma amiga minha que é pneumoped me mandou. Cada vez mais, a bronquiolite vai ser uma doença que vai ser, como a obesidade, né, no adulto, individualizada.
Cada paciente, eles colocam os guidelines, que é a orientação, né, global, tipo a diretriz da ARRA, por exemplo, que é uma coisa internacional. Só que cada vez mais vai ser pra você e pra mim. Que pra nós três vai ser diferente, às vezes, o tratamento, né? Que eles observaram, eles citam nesse artigo que bebês que têm história pessoal dele mesmo, né? História patológica pregressa de dermatite atópica ou história familiar de asma, bebês que sejam mais velhos do que 6 meses, por exemplo, e infectados por rinovírus, eles têm uma maior tendência de se tornarem crianças sibilantes no futuro. E essa sibilância que ele tem naquele primeiro episódio da vida dele, lá quando ele é pequenininho, quando ele chega pra gente como primeiro episódio, tem 1 mês, 2 mesinhos e tudo mais, pode ter um componente de via inflamatória que é parecido com o da asma. E ele vai acabar respondendo ao salbutamol que a gente fizer. Entendeu? Então, vamos falar nu e cru, é verdade? Teste terapêutico. Eu faço. Teste terapêutico, né? Os recém-nascidos não costumam funcionar. Né? Entendeu? Não costumam, porque eles não têm tempo nem de vida ainda pra ter uma inflamação dessa, entendeu? Mas eu uso, tá? Eu faço um teste terapêutico, ou faço uma etapa, ou faço um resgate inteiro e depois volto pra fazer a reavaliação desse bebê. E aí eles também falam sobre corticoterapia sistêmica e inalatória, que não é pra fazer. Só que esse artigo chileno diz que é o seguinte: esse bebê que respondeu ao salbutamol, esse bebê que é infectado por rinovírus, esse bebê que é um bebê que tem uma história familiar aí por trás. E nos bebês que eu tô vendo que tá ficando mais agarrado, que não sai da VNI, que fala, cara, talvez eu tenha que nubar esse menino e tal. Às vezes eu faço, individualizando o tratamento pra ele. E às vezes o menino responde. Entendeu? Eu boto aí que 80% é suporte. 80% é suporte. Isso que eu tô falando do corticoide é exceção. Eu praticamente realmente não faço. Entendeu? Mas o salbutamol, Você faz pra ver. faz pra ver. Não vai fazer mal. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. A Agenda 2025 até mudou os critérios diagnósticos agora de asma em crianças menores de 5 anos. Eles excluíam as crianças, né? Falavam só de adultos, excluíam as crianças. E aí agora se eu pego, por exemplo, um bebê, 1 ano, ele já sibilou mais do que 2 vezes na vida dele, resolveu com salbutamol e não há nada mais que justifique a sibilância dele, vírus não entra nisso porque vírus exacerba a asma, ele já pode ser considerado como um paciente asmático. E aí, você vai fazer tudo que tem direito pra asma. Salbutamol, corticoide sistêmico, corticoide inalatório, tudo. Tá? Então, fica muito... As pessoas ficam muito com dúvida em relação a isso. Quando que eu vou considerar que é só bronquiolite? Quando que eu vou considerar que saiu agora? A gente não fala mais, com essa modificação da Gina, a gente não fala mais o termo lactente sibilante. Ou bebê chiador, né? A gente já fala asma. Entendeu? Ou um paciente potencial para ser asmático no futuro. E agora saíram as vacinas, né? Tanto para gestante quanto para o bebê. Como é que tá essa questão aí, Carol? Vão liberar no SUS agora em novembro. A Abrisvo vai ser liberada, graças a Deus. Pediatras agradecem fervorosamente. A resposta é muito boa, sim, Carol? 70% de cobertura desses pacientes, dessas gestantes que fazem a vacina. E é importante a gente lembrar o seguinte, que para ter um processo ali de ativação humoral, a gente tem que ter 15 dias de que ela tomou a vacina pro bebê nascer. Então, às vezes, aquelas que têm parto prematuro, por exemplo, acabam que não contempla esse tempo. E aí, esse paciente tem que receber o nirsevimab quando ele nasce, tá? A bula da Anvisa diz que a partir de 24 semanas você pode fazer a vacina. Então, fica a critério do obstetra a partir de 28 semanas fazer. Porque tem aquelas gestantes que já tem alguma doença ali, alguma patologia obstétrica que pode ser que o neném nasça a qualquer momento, né? E aí, pra você garantir que ela esteja protegida e o bebê também, eles podem antecipar, né? Se caso for necessário. Mas pro SUSão mesmo, pacientes de baixo risco, né? Não tô falando de gestação de alto risco, da 32ª à 36ª semana de gestação. Até início do ano, a ESBIN recomendava que você fizesse ou a Abrisvo
ou o Beyfortus, né? Que é o Nirsevimab, que é um anticorpo monoclonal que veio para meio que substituir o Palivizumab. O Palivizumab, anteriormente, ele era recomendado somente para prematuros, cardiopatas congênitos, pneumopatas. Tem uma lista lá, né, que fala quem pode tomar. E a partir do momento que a gente abria a sazonalidade, tinha que fazer 5 doses mensais. E eu via muito mães que não eram aderentes ao tratamento, porque moravam longe, porque não tinha. Porque o Palivizumab, eles tomam no CRI e tem alguns outros lugares. Então, às vezes, para a mãe se deslocar, acaba que o menino perdia. Ele internava, perdia a dose. Então, isso era péssimo. Então, o Nirsevimab veio como dose única, indicado para todas as crianças que vão enfrentar a primeira sazonalidade. Então, você teve um neném agora, entendeu? A gestante, se tiver condição, agora vai ter no SUS, né? Todo mundo vai conseguir fazer. Faça a Abrysvo e o Nirsevimab logo depois do nascimento para você completar essa assistência toda aí, né? Porque eu tô te dando um anticorpo da mãe e que a mãe produziu, no caso, né? Que é uma vacina. E o Nirsevimab já é um anticorpo pronto, com um anticorpo monoclonal. Então, ele meio que protege essa criança aí durante o primeiro ano dela para vencer a sazonalidade. E crianças que têm comorbidades têm direito ainda de fazer a segunda dose no segundo ano de vida. Direito assim, né? Particular. Porque a gente não tem ainda isso dentro do SUS. Infelizmente. Cara, vamos pegar então essa criança que chegou. Então a primeira coisa que eu vou fazer é avaliar se está saturando bem ou não. 100%, vou só pressão positiva. Um pouco menos, pressão positiva mais oxigênio. E aí eu vou tentar salbutamol sim ou não, ver se responde ou não. Vou conduzir essa criança com suporte. Cara, vi que não tem nada bacteriano, continuo com uma manejo viral de suporte. O paciente ficou pré-tubo. Eu tenho a tendência de fazer um corticoidezinho pra ver se responde sim ou não. Dependendo da idade. Se for recém-nascido, te falar que se ele não respondeu a salbutamol, ele não vai responder o corticoide, entendeu? Entendi. Os que eu faço corticoide são os que são responsivos a salbutamol. Isso. Entendeu? E o momento que você pensa assim, cara, vou ter que entubar essa criança. Então, seria uma criança que já estaria entrando em critérios de insuficiência. E é o que eu falo no pause. Nem sempre um desconforto muito, muito alto, importante. É o contrário, às vezes, né? Às vezes a A frequência apneia. respiratória estava muito alta, começa a reduzir. A apneia, bradipneia. E o recém-nascido, principalmente prematuro, ele faz muito mais apneia e hipotermia do que febre e desconforto. É esse menino que me preocupa. Porque esse menino, quando ele para de respirar, ele perde a oxigenação cerebral, miocárdica, de tudo. É muito e ele vai rápido. fazer uma bradicardia sintomática, que seria a frequência cardíaca menor do que 60 com sinais de baixo débito. E eu vou ter que considerar, se ele não for responsivo ao VPP, iniciar RCP nesse bebê. Entendeu? Porque a principal causa de PCR na infância é hipóxia. E qual que é o carro-chefe nosso? Bronquiolite. Entendeu? Graças a Deus, esse ano a gente não perdeu bebê, assim. Os bebês ficaram agarrados, de certa forma, assim, né? Porque a gente teve muito ciciado no início do ano, agora muito rinovírus. Agarrado, que eu digo assim, vários dias na VNI que a gente não consegue fazer o desmame. Mas nenhum com tanta gravidade, assim. A gente teve muito volume, mas a gente não teve tanta gravidade, graças a Deus. Agora tem um ponto interessante, né? O fator de nascer perto do verão é um fator de proteção para essas crianças, né? Sim. Bernardo, moleque. Sério. O vírus não gosta de ambientes Coisa quentes. boa. E a gente se aglomera menos também quando tá quente. Então tudo é melhor, né? Quando o ambiente tá mais quente. Mas, depois da pandemia, não tá seguindo tanto a risca assim, não. Porque logo depois que abriu tudo, né, na pandemia, a gente teve casos em dezembro. Nossa. Dezembro, janeiro, fevereiro. Doideira. É incomum isso acontecer, entendeu? Assim, eu acho que com a vacina agora que a gente vai conseguir ter das gestantes, e não só a vacina, gente, mas a conscientização. Porque se a Abrysvo cobre 70%, tô falando nível de SUS agora, né? Paciente que não tem condições de fazer a Nirsevimab, cobre 70%. E os pais e quem tá de perto de rede de apoio não colabora, usando uma máscara, lavando as mãos, usando álcool, não vai adiantar. Entendeu? E outra coisa, né? O fato da gestante ser vacinada e o bebê receber o anticorpo monoclonal não impede que ele tenha bronquiolite. Mas ele vai ter com menor gravidade. E aí, as mães falam assim, mas eu me vacinei.
Como que ele teve? Como funciona como toda e qualquer vacina. E uma medicação que a gente acaba fazendo lá, dependendo dos dias de sintoma que o bebê tem, é iniciar o oseltamivir, se você considera uma síndrome respiratória aguda grave, com todos aqueles critérios lá. Porque até então o bebê chegou, eu não sei o que é. Pode ser que seja um sincicial, pode ser que seja um rinovírus, pode ser que seja uma influenza. Até sair o resultado no painel viral, a gente acaba iniciando para os bebês graves, não para todo mundo. Para quem tá dentro da sala vermelha, por exemplo. Entendeu? Entendi. Mas foi um ponto interessante na sua sedação, que a sua preocupação maior é o drive respiratório. A ketamina, chega um momento que vocês pensam em usar, ou acha que já é mais profunda a sedação, que é melhor manter para Precedex? Não, até pode. Só que assim, eu tenho experiências pessoais Ruins. com a ketamina, entendeu? Porque, querendo ou não, um dos efeitos colaterais é a cialorreia. Meu bebê já é todo secretivo. Exato. Entendeu? Então eu tô dando uma medicação pra ele. Aumentar essa questão, então. Já vi que não tá relatado muito em efeitos colaterais de forma comum. Esse paciente fazer bradispneia e evoluir com a apneia PCR com infusão contínua de ketamina. Entendeu? Então, assim, se você for olhar dentro de protocolo de analgesia para falando de RN, né, que quase não tem estudo, entra fentanil para os intubados, ventilação mecânica invasiva, ou tráqueo, ou intubado, e o Precedex para os intubados também e para os na VNI. Então, assim, acaba que o Precedex é uma medicação super segura. Top, é muito boa. Quanto mais tempo que ele tem já no mercado, o preço já tá caindo. Então, assim, pelo menos eu nunca tive nenhum tipo de dificuldade no hospital que eu trabalho em prescrever um Precedex para um paciente. Bacana. E uma coisa importante, você, na hora de intubar, você usa fentanil e outra coisa mais importante. Você intuba com Precedex? Não. Isso aí. Não, é só pra manutenção mesmo. Aí você intuba com o quê? Depende da idade. A sequência rápida é uma coisa meio complexa na infância, porque a gente presume, quanto menor o bebê, né, maior chance dele fazer bradicardia induzido pela posição do laringo ali na hipofaringe. Então, não é mais obrigatório, mas recomenda-se que em crianças menores de 1 ano a gente faça uma dose de atropina prévia para poder evitar problemas. E eu já vi situações em que colegas não fizeram, que assim, e deu merda. Foi muito rápido. Foi menos de 30 segundos, caiu de 150 para 50. Meu Deus. Frequência cardíaca. Então, eu sempre falo com os meninos, pode estar batendo a 180. Faça, porque na hora que você sedar e você enfiar o laringo ali, ele vai bradicardizar. Principalmente se ele tiver num grau de hipóxia muito severo. Lâmina reta até que ano? Até a idade que você quiser. Lâmina reta, sério? Quando eu entrei no SAMU, eu só usava reta em todos os adultos. Inclusive. É da preferência do cliente. Claro que assim… Pra criança é muito melhor, né? Na criança, principalmente até uns 2, 3 anos, né, a reta é um pouco melhor pela anatomia. Mas tem gente que gosta de fazer com a curva. Dando certo. É o que importa, entendeu? É o que importa. É o que importa. Na sequência rápida do NEL, aí ele não tá muito bem documentado fazer ketamina, por exemplo. Midazolam até pode fazer, mas sob forma de bolos, só não deixaria infusão contínua. Então o RN seria aí o fentanil, como dizem assim, uma primeira escolha, né? A gente tem que tomar cuidado com a rigidez torácica que o fentanil faz. Então como que a gente evita isso? Diluindo… Fentanil só? Não. Aí faz atropina, no caso, fentanil. E esse paciente ainda… Porque às vezes ele é tão bebezinho que só uma dose de fentanil vai apagar o bebê. Tudo mas depende. Mas o cansaço também, né? Tem tudo isso. E você pode incluir, fazer um bolo de midazolam também pra poder dar uma ajuda. E bloquear, sempre. RN também se bloqueia. Pode escolher o que você quiser. Ou Suxa ou Rocurônio. Alguns estudos falam que para os menos experientes seria até mais interessante a Suxa, porque tem um curto efeito, uma ação de tempo menor. E aí você acaba… E aí, por exemplo, não conseguir entubar 3 a 5 minutos ou 10 minutos no máximo, aquele paciente já tá revertido. O Rocurônio não. Vai de 30 a 60 minutos. Então, assim, se você não tem experiência… Eu, por exemplo, gosto muito do Rocurônio, que pra mim é melhor. Eu pós-tubo, o paciente já tá relaxado. Isso. Agora, você cobra melhor. Tá começando agora… Pode ser que a Suxa seja um interessante pra você, entendeu? Porque você não vai passar tanto sufoco assim. E o tórax rígido faz muito.
Se você não fizer da forma adequada o fentanil, faz em quase 100% dos casos. E aí, como que eu evito? Diluindo bem o meu fentanil e fazendo uma infusão lenta, porque a rigidez torácica está mais relacionada com o tempo de infusão do que com a dose propriamente dita do que você vai fazer, entendeu? E mesmo fazendo tudo, fez tórax rígido, você tem duas opções. Ou você bloqueia seu paciente, você faz um bloqueador neuromuscular em tuba, ou você usa o naloxone, que é um antagonista. Quais são, Carol, assim, as maiores cagadas que você pega dos outros? Fazer, por exemplo, faz teste terapêutico com salbutamol, falha. Quando eu for olhar, 2 jatos. 2 jatos, a gente serve pra nada. O mínimo que até a Gina coloca são 4. Ah, você vai fazer 4 no recém-nascido? Vou fazer 4 no recém-nascido. Os casos que eu já vi fazerem 2 jatos e o paciente não aguentar são os idosos DPOC, que tem 1001 comorbidades. Ah, mas eu tenho medo porque ele vai fazer uma frequência cardíaca alta. Filho, se você não fizer teste terapêutico, ou seja, ou no bronquiolite, ou no paciente que tem asma mesmo, ele vai realmente subir a frequência porque ele vai ficar cansado, ele vai entrar em insuficiência respiratória, ele realmente vai subir a frequência cardíaca, tá? Já vi, né, disso, das minhas cagadas. Deixa eu ver mais o quê. Entubar sem precisar. Entubar sem precisar, com toda certeza. Aí vai entubar e não consegue. Aí faz várias tentativas, o menino para. A gente pega o menino pós-PCR. Entendeu? Colocar esses bebês aí que eu falei pra você, que estava saturando bem. Colocar ele na máscara não reinalante a 5 litros por minuto. Porque eu ensino meus alunos, gente, se você for ler. Tô falando de pausa agora. Basicão. Para você considerar uma máscara de alto fluxo não reinalante de 10 litros pra cima. Pra baixo não vai funcionar, senão o paciente vai reinalar CO2. Aí pensa que o seu bebê da bronquiolite tem aprisionamento aéreo. Ele já tem uma retenção de CO2 já pela própria fisiopatologia da doença. Você está fornecendo uma quantidade baixa de O2 para ele vindo numa máscara não reinalante, que deveria ser 10, dando 5 litros por minuto. Aí ele chega pra mim, eu faço uma gasometria dele, por exemplo, vem com um PCO2 de 75. Nossa. Por conta disso. Boa pergunta. Gaso. Qual que é o momento da gaso? Olha, eu acabo coletando naqueles bebês que eu fico assim, cara, eu acho que eu tô meio assim, será que eu vou ter que entubar? Vai dar merda. Será que não vai? Sabe por quê? Porque às vezes, indicação de intubação é clínica, ponto, não se discute. Só que a gasometria arterial, às vezes ajuda a gente. Naqueles casos que são limítrofes. Naqueles casos que eu tenho uma hipercapnia não permissiva, por exemplo, eu falo, opa, não tem como. Esse bebê que sozinho não vai conseguir se regular. Eu vou ter que acabar introduzindo uma ventilação mecânica invasiva pra ele nesse momento, entendeu? Então não são todos os bebês que eu coleto gás. Primeiro que eu fico morrendo de dó. Imagina, um bebezinho de 3 kg e pouco, entendeu? Furando pra fazer gasometria, tá? Mas, dependendo do caso, eu tenho que perder a dó e fazer. Entendeu? Nesses casos aí que eu fico um pouco na dúvida, né? Se vai ou não vai, entendeu? Se, né? Pra poder me ajudar a entender o que tá acontecendo naquele menino ali dentro. Carol, e a bronquiolite obliterante? Ela... Graças a Deus, esse ano, eu acho que a gente não pegou nenhuma, entendeu? A bronquiolite obliterante é uma complicação da bronquiolite viral aguda, né? Que ela deixa de ser aguda e vira crônica. Então, um dos critérios para você considerar bronquiolite obliterante são aqueles bebês que ficam mais de 30 dias sibilando continuamente. Esse menino já tem um comportamento de DPOC. Ele vai ser um DPOC na infância, entendeu? A tomografia dele, dos bebês, por exemplo, que eu lembro que eu tinha na residência dos pacientes com bronquiolite obliterante, enfisematose. Tem aqueles favos de mel, assim, nas bases pulmonares. E eram aqueles bebês que no berço eu já ouvi o sibilo dele, ele brincando, e eu estava ouvindo o sibilo dele de longe. Nossa. Entendeu? Aí eles usavam corticóide. Aí realmente usava tudo. Porque aquilo ali não foi autolimitado. Ele expandiu. Entendeu? Pesado, né? Cara, então, Carol, pra gente fechar aqui. Não quero que meu filho tenha, pelo amor de Deus, bronquiolite. Vamos lá, eu vou pensar então em aleitamento materno até o máximo que puder. Até 2 anos, que é 2 anos, né? Então são 6 meses exclusivo. Teoricamente, se você puder, né, deixar até os 6 meses. Tem mãe que por questões de trabalho acaba, né, fazendo a introdução alimentar. Um pouco mais precoce, né? Um pouco mais precoce. E até mesmo suspendendo o peito, o leite materno por conta disso. Mas se possível até os 2 anos. Evitar... Cigarro é realmente para o quadro inflamatório, né?
Sim, pela hiperreatividade e tudo mais. Pelos componentes químicos, né, nocivos que tem, né? Isso tanto para bronquiolite quanto para crianças que têm asma, entendeu? Assim, é mandatório não, entendeu? Não, jamais. Uhum. Se você for, igual você que vai ter um neném agora, Álcool na casa. Álcool na casa e estabelecer regras. Ah, mas você é chato, eu sou pai, eu não quero passar por uma internação. Eu até sugiro isso, até falei com uma amiga minha quando ela teve neném. Regras para visitar fulaninho de tal. Número 1. Vai com formulário. Não beijar. Número 2. Não pegar. Número 3. Passar álcool na mão. Ir de máscara. Ninguém vai lá em casa. De preferência que não vá, mas quem for, quem tiver que ir, né? Que for a rede de apoio, vô, avó, que seja mais próximo, é muito importante conversar com eles, entendeu? Eu tô sentindo igual na época do Covid. O que aconteceu? Eu fiz o fellow em Portugal, voltei e todo mundo achou que eu tava com Covid, porque tipo, eu tinha acabado de sair de Portugal, não tinha no Brasil ainda. O pessoal botava comida na porta da minha casa. As pessoas não entravam em casa. Eu assim, tô deixando a marmita aí, irmão, forte abraço. Me senti assim, sabe, bizarro, né? Isso aí, eu chegava lá em casa com propério. Nossa. Incrível, cara. Isso então tá bom. Porque, assim, as pessoas não têm noção do que é uma internação com uma criança, entendeu? Porque você leva mais ou menos, depois sofre. E assim, uma internação com um bebê é muito difícil, entendeu? Os bebês, eles choram, a mãe chora junto, porque não consegue lidar com a emoção de estar ali. A produção de leite cai, a gente tem que introduzir fórmula, porque a mãe não consegue produzir leite mais. Entendeu? Aí vem a angústia de meu filho foi pra UTI, meu filho foi pra VNI. Entendeu? Então é bem. E assim, se eu for desafiador, né? Se eu for deixar um recado, assim, pra quem é recém-formado, que trabalha com bronquiolite e tudo mais, é uma doença que é a moda do menos é mais. Menos é mais. Entendeu? E esses bebês, né, que chegam. Todo mundo enfia na máscara de alto fluxo e acha que máscara de alto fluxo vai resolver o desconforto. Não é isso que vai resolver, é pressão. Então, assim, é muito melhor você colocar um paciente no catéter nasal, deixa ele no colo da mãe dele, até o SAMU chegar, por exemplo, para fazer a retirada e o transporte desse paciente. Que para ele vai ser mais confortável, sabe? Então, o conforto do bebê, você acalentar, igual você falou, Mola, você acalentar o bebê. Gente, é assim... É mais de 70%, porque quando ele começa a chorar, ele cansa, você fala assim, agora eu vou entubar. Aí ele para de chorar. Não, vou não. Ficou bem. Doideira, né? E palivizumab pra prematuro e mais sindômico mesmo. Que são os nascidos abaixo de 28 semanas, os cardiopatas, os pneumopatas, durante o primeiro ano de vida deles. Até o nirsevimab se tornar SUS, o palivizumab ainda vai ser o que vai ser utilizado, porque... Hoje, tanto o palivizumab hoje você não compra, entendeu? Independente se você tem condição financeira boa ou se você é SUS, você vai seguir ali os critérios do SUS do palivizumab, entendeu? Mas quem tem condições, por exemplo, de pagar pelo Beyfortus, né, que é o nirsevimab, substitui um pelo outro, né? Que dose única, enfim, tem uma maior cobertura e muito melhor. Uhum. Um ponto só pra gente lembrar aqui. Oxigênio, terapia, e quanto saturação? Então, se você for ler paus, eles colocam 94. Os guidelines de bronquiolite, alguns vão falar 90 ou 92. De forma persistente, entendeu? Então, às vezes, o pessoal vê 93. Meu Deus, calma! Vamos ver se é isso mesmo? Tá pegando o oxímetro? A extremidade tá aquecida? Difícil, a onda tá certinha? Entendeu? Porque, gente, no bebê é muito difícil. O dedinho fica assim, ó, mexendo quando você vai botar o oxímetro, entendeu? Desse tamanho, dedinho desse. Desse tamanhozinho. E aí, por exemplo, se a gente tem, pelos guidelines da bronquiolite, uma saturação de oxigênio menor do que 90 a 92, inicialmente, se o paciente está com desconforto leve, por exemplo, eu vou primeiro começar com catéter nasal. Uma canula nasal normal. E aí, o fluxo, se você for ler, você pode usar até 4 litros por minuto. Mas pensa o seguinte, o nariz do recém-nascido. Qual o tamanho do nariz recém-nascido, gente? Então, no máximo, a gente usa até 2. Para não machucar. Porque senão a gente vira o famoso seca-meleca. O nariz do menino, ele vai acabar ficando incomodado, vai chorar.
Passou daquilo ali do catéter, a saturação tá caindo, o desconforto tá piorando, tá com mais taquipneia, mais tiragem, mais tiragem de fúcula, mais BAM. Não necessariamente eu vou pensar em fazer a ponte para máscara de alto fluxo. A maioria das vezes a gente vai acabar fazendo a ponte direto para a VNI, entendeu? Que seria o CPAP, que é pressão única, ou o BIPAP, bilevel, que seria nível de 2 pressões. E aí seria uma escadinha, catéter, máscara de alto fluxo. A veia entra KNAF. quando você estivesse pensando num paciente um pouco mais grave. Um pouco mais grave, ou aquele que eu começo a sedação interal e ele não responde. E aí eu tenho que furar ele pra acabar fazendo um Precedex. Entendeu? Ou eu tenho que fazer algum antibiótico. Ou é um bebê que tem algum motivo que eu não vou fazer dieta pra ele tem hemorragia digestiva alta, que às vezes eles fazem, tá? Que sai resíduo em borra de café, então você não vai fazer dieta pra esse bebê, então eu tenho que deixar uma hidratação venosa basal pra ele, entendeu? Nesses momentos. Então nem todos os bebês eu tenho pegado acesso, eu tenho deixado praticamente o aporte hídrico todo deles pela dieta. Antibiótico, betalactâmico, né? Oi? Betalactâmico, antibiótico, né? Então, não, amoxicilina, você entra com algum... porque lá, assim, se você for considerar que o paciente tá grave, séptico, betalactâmico, a amoxicilina com clavulanato não entraria. Entraria mais pros casos ambulatoriais. Pros casos internados, se você for pensar em uma sepse, entraria o ceftriaxone, entendeu? Como primeira opção. Ou o paciente não tá séptico, mas ele tem uma pneumonia de fato, que é bacteriana. A gente usa a amoxicilina com clavulanato, que pode fazer tanto pela sonda, ou em alguns hospitais tem venoso também. E os bebezinhos recém-nascidos, ampigenta. Que é uma outra flora que eu tenho que pensar que se ele pode ter uma bronquiolite, mas ele também pode ter uma pneumonia de origem materna. Então tem que pensar em germe de origem materna. Entendeu? Ampicilina com gentamicina. Que pedrada, hein? Caraca. É, Manuzinho, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Vou deixar o Bernardo dentro de um casulo. Mas, Só manda fotos. pessoal, ele tá bem, faz vídeo chamado. Cara, depois que inventaram o tal do FaceTime, não tem pra quem ir na casa dos outros fazer Não, criança, né? não. Fala aí, né, Cacá? É verdade. Até pelo menos os 5 anos, né, Cacá? Pelo menos uns 6 meses, né, Cacá? 4 meses, pra não dizer que nós somos chatos, né? É, porque se não for isso, gente, ou ele vai pegar alguma infecção viral respiratória, ou ele vai pegar um gastroenterite, alguma coisa Deus me livre. ele vai pegar. Vai pegar da irmã? Alguma coisa ele vai pegar. É verdade. Cara, obrigado, cara. Caramba, bate-papo incrível, riquíssimo. Cara, a gente falou de tudo. Alguma dúvida aí, Malu? Você acha que a gente não falou? Eu acho que a gente Não, cara, muita falou coisa tudo. boa, cara. Cara, seu momento, fala um pouco sobre você, um pouco sobre onde você trabalha, que alguém quer te procurar, onde é que procura. Então, hoje, atualmente… Não me procure. Não pode procurar. Atualmente, eu sou plantonista na rotina da Sala Vermelha do IMABA. Então, eu tô lá 3 vezes na semana de manhã, né? Aí ficam os alunos da UVV comigo. Ficam os residentes de pediatria. Ficam os residentes de medicina de emergência. Porque eles rodam com a gente também pra ver Massa. o nosso lado, entendeu? Porque o emergencista… O emergencista global, na essência, o emergencista pediátrico, ele tem que ter uma visão global de tudo. Gestante, idoso, criança. Então, é muito importante isso acontecer também. E eu adoro essa parte acadêmica. Tanto é que eu dou paus, né? Sou plantonista do SAMU, inclusive vim de lá pra cá, né? Pra fazer o podcast. Só te corrigindo, Malu, rapidinho. Eu não sou intensivista. Mas eu trabalho em UTI também, né? Eu tenho um RQE de emergencista pediátrica. A gente fez Que massa. que juntou uma galera lá no IMAP, a gente fez prova. Nós somos hoje a equipe do estado que mais tem emergencistas pediátricos com RQE. Somos em 6 no hospital. Montamos o departamento de emergência pediátrica do estado, né? Filiado à SOESP. Poxa, maneiro. E eu tô como, né, organizadora e presidente do departamento. E aí é isso. Se quiser me achar, me acha no IMAPA ou no SAMU. Você sabe que eu tô lá, né? É. Mas, cara, obrigado de verdade então esse convite. Sem dúvida nenhuma, quem vai ouvir vai estar super lotado de informação importante. E o mais importante é o que a gente faz muitas vezes pra medicina desde o início, né? Que é primo non nocere, né? Que é primeiro causa e dano. Né, Cacá? Primeiro, cuidado. O excesso de cuidado, às vezes é excesso demais e causa demais, problema demais. Então, o excesso de cuidado muitas vezes é cuidar menos. Né, Cacá? Com toda certeza. Avaliação inicial, né? Com toda certeza. E uma pessoa que sabe fazer uma avaliação, mesmo que ele não saiba como tratar, se ele sabe fazer uma avaliação inicial, ele sabe pra quem ele vai pedir ajuda. Entendeu? Identificar a gravidade
e o que eu falo com os meninos lá, pra mim é o que eu quero que vocês façam, entendeu? Identifiquem a gravidade. Vocês conhecem alguém que sabe? Tempo, uma staff da residência falava assim, a única droga que você tem que saber de cor como é a diluição é a adrenalina, na parada. O resto, você pode parar, ler e observar. Mas o exame físico não, porque se você não identifica a gravidade, você vai comer bola. Boa. E aquilo ali vai acabar evoluindo muito mal depois. E o muito mal depois, quem pega é a gente na referência. Sim. Entendeu? Verdade. Cara, pessoal, tá aqui um baita episódio pra vocês. Então, quer continuar vendo o Imagingcast, quer ver mais conteúdo da Carol, coloca lá, @Imagingcast, tá lá, segue a gente no Instagram, né, podcast, no YouTube, cara, esteja com a gente aí, porque vai ser os cortes também lá no Instagram, pega os cortes, volta pro YouTube, que tem tudo riquíssimo pra vocês aqui, e continue com a gente que, cara, esse ano é só pra frente, vou pra cima. Né, Malu? Tchau, até a próxima. Rapaziada, até a próxima e tamo junto. Até mais.